ZYA 250. TV em Tempo, Canal 10. Emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Olá, hoje no Jornal em Tempo a gente mostra a cheia aqui na capital. A cota do Rio Negro já ultrapassou 3 centímetros a do ano passado. Casas na zona oeste já estão alagadas. E ainda, a Defesa Civil contabilizou 80 casas destruídas pelo incêndio de quarta-feira aqui na capital. 107 famílias ficaram desabrigadas. Homens invadem sede da Federação de Pescadores, encontram o cofre vazio e trancam funcionários em uma sala. IBGE confirma o Amazonas tem a maior população indígena do Brasil e tem também a prisão do traficante que escondia drogas dentro de um urso de pelúcia. E os pesquisadores que transformam frutos de sementes da Amazônia em combustível. Eu sou Marcela Rosa e o Jornal em Tempo desta quinta-feira já começou. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A Defesa Civil de Manaus já sabe quantas casas foram atingidas pelo incêndio na Matinha, na zona centro-sul da capital. Hoje, quem teve tudo destruído pelo fogo tentou recomeçar. Depois do incêndio dessa quarta-feira, sobraram apenas escombros e a esperança de conseguir uma nova casa. Pela manhã, Dona Maria ainda contabilizava os prejuízos da família. Acabou tudo. Acabou do papai, a minha, da Luz, da Graça, minha irmã. A família inteira? A família inteira. Da janela, a Dona Marta olha o que até ontem eram casas de vizinhos. O fogo, por pouco, não destruiu a dela. Quem viveu de perto a agonia nem conseguiu dormir. Eu ainda não acordei, moço. Eu nem dormi. A noite toda eu passei aqui nessa varanda. Eu não consigo acreditar que isso aconteceu aqui. Eu fiquei tremendo. Até agora eu ainda estou tremendo. Segundo a Defesa Civil do município, 80 casas foram destruídas pelo fogo e 107 famílias ficaram desabrigadas. É que muitas das residências eram alugadas para mais de uma família. Hoje, um dia depois do incêndio, quem perdeu tudo tentou recomeçar. Moradores tentavam reaproveitar madeira, pregos, telhas. Em uma geladeira destruída, esse rapaz recolhia fios elétricos em meio aos destroços. Ranchos e colchões foram distribuídos para as vítimas do incêndio. A prefeitura garantiu que todos vão ter onde ficar. Nós conseguimos acomodar em aluguel social 78. Nós vamos concluir o atendimento hoje. Ontem, Osiel conseguiu evitar que o fogo destruísse a casa dele. Hoje foi ver a do irmão. Pouca coisa sobrou. Eu achava que qualquer hora eu ia acordar e que não ia estar acontecendo isso. Apesar de eu ter livrado a minha casa do fogo, né? Mas hoje de manhã, quando eu abri a janela, que a minha janela dá de frente para cá, eu fiquei pensando assim, não acredito que isso aconteceu não aqui. Não consigo acreditar não, cara. Muito, muito triste, muito chocante, cara. Você vai ver ainda nesta edição detalhes ao vivo sobre atendimento às vítimas do incêndio de ontem. A cheia em Manaus, moradores de alguns bairros já estão com as casas alagadas. Vai ver também que o IBGE confirmou o Amazonas tem a maior população de índios do Brasil. Muitos se dizem esquecidos pelos governantes. E cientistas do Amazonas querem transformar plantas da região em combustível daqui a pouquinho aqui no Jornal em Tempo. E o julgamento que ia decidir o rumo do Sindicato dos Rodoviários foi adiado. A antiga diretoria reclama a volta ao poder. Na frente do Tribunal Regional do Trabalho, mais de 50 rodoviários esperavam pelo julgamento que foi adiado. A desembargadora Solange Moraes pediu vistas do processo, ou seja, vai analisar mais uma vez o pedido. A desembargadora Solange entendeu que ela não pode julgar, ela não estava apta a ir ou não com o voto do relator, porque ela acha que ela tem que analisar todo o processo. O retorno da antiga diretoria do Sindicato dos Rodoviários é uma das reivindicações do comando de greve, que paralisou o sistema de transporte coletivo de Manaus no dia 10.
O ex-presidente Josildo Oliveira foi afastado do cargo em dezembro de 2011, acusado de irregularidades na gestão. Convenção coletiva, quem decide é o trabalhador, não é junta governativa. Mas complica um pouquinho, mas a gente vai aguardar. A atual direção não compareceu à sessão de hoje. O julgamento foi transferido para a próxima quinta-feira, dia 26 de abril. E 5 homens assaltaram na manhã de hoje a Federação Amazonense dos Pescadores. Os assaltantes conseguiram levar um cofre vazio que ficava em uma sala da federação, além de aparelhos celulares. Deixou todo mundo em pânico, né? A verdade é essa, né? Deixou todo mundo em pânico, com ameaça de morte, tanto não só o gerente, mas como os outros funcionários. Foi uma situação muito constrangedora. Os funcionários chegaram a ser trancados no prédio, mas conseguiram avisar a polícia, que prendeu Marcos Grande Parede, foragido da justiça. O que veio comprar gelo já teve, umas 2 vezes. Os policiais acharam que era um dos suspeitos. E antes dele chegar, chegou o pessoal que vieram para fazer o assalto, que estava armado, né? Marcos foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O Amazonas pode ter a 2ª morte do ano pelo vírus H1N1. Júlia Graziela dos Santos, de 30 anos, morreu na terça-feira no Hospital João Lúcio, na zona leste de Manaus. A feirante foi atendida na segunda-feira, medicada e liberada. E no dia seguinte, voltou ao hospital e teve 3 paradas cardiorrespiratórias. No atestado de óbito constam como causas da morte pneumonia e gripe H1N1. Mas a Fundação de Vigilância em Saúde ainda não confirmou o diagnóstico. Ainda nessa edição, sementes de frutas da Amazônia podem virar combustível. E já depois do intervalo, a cota do Rio Negro supera em 3 centímetros a do ano passado. Na zona oeste da capital, casas já estão alagadas. Nós voltamos já.